Estamos a abrir o nosso sexto encontro, nossa sexta aula do terceiro módulo. Nosso tema de hoje será os benefícios da psicanálise. De posse do universo, já aprendemos a andar na floresta da psicanálise, já identificamos diversas árvores, diversas tendências, diversas escolas, diversos teóricos, diversos conceitos, carregamos conosco diversos aforismos, diversos pensamentos de efeito, diversas reflexões. Hoje nós faremos uma espécie de meditação, com poucas explicações, mas uma reflexão meditativa, para que a gente possa, ao longo da aula de hoje, ir considerando as palavras, considerando as reflexões. Nosso pensamento do dia, vou trabalhar com duas frases de efeito. A primeira, acabei de apresentá-la no Bom Dia. É de Garcia Marques. A vida não é o que vivemos. A vida é o que nós lembramos. E como nós lembramos para contá-la. Pensamento profundo. A vida não é o que nós vivemos, mas é o que nós lembramos para contá-la. E como nós a contamos. Por outro lado, nós podemos trazer um pensamento do Pequeno Príncipe que diz o seguinte: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Exupéry. Pense nisso. Desde o início de nossa caminhada, nos primeiros momentos dos nossos encontros, das nossas aulas, eu lhes dizia, a psicanálise são óculos à nossa disposição para que possamos enxergar para além daquilo que nos é dado aos olhares. Curiosamente, Exupéry só se vê bem com o coração. As relações afetivas, a percepção da realidade, nós nos damos conta quando nós fazemos o exercício de enxergar para além daquilo que nos é dado aos olhares. Considere uma frase, um pensamento profundo e que merece um pause, uma parada, para refletirmos, para degustarmos. Vale a pena. Portanto, hoje nós vamos abordar um pouco dos benefícios da psicanálise. Por uma série de razões, por uma série de motivos, nós aqui, nosso grupo significativo, um bom grupo de interessados, um bom grupo de cursistas, estão nos acompanhando nessa jornada de aprendizagem. Nós formamos uma comunidade em aprendizagem. Segundo as teorias de aprendizagem, nós aprendemos juntos. Contrariamente à linha da educação tradicional,
onde a proposta é aprender sozinho. Aqui, nós aprendemos juntos, uns com os outros. Por isso, nós chamamos uma comunidade em aprendizagem. No nosso caso, nosso objeto de trabalho, a psicanálise. Cada vez mais, a gente se dá conta da riqueza, da sabedoria que nós podemos encontrar nessas águas, nessa floresta psicanalítica. Então vamos nos dar conta dos benefícios. Diria a vocês o que nos chama a atenção. Dizia, uma série de razões nos coloca frente a frente, lado a lado, ombro a ombro nessa caminhada. A psicanálise nos ajuda no nosso autoconhecimento. Não podemos passar a vida toda nos desconhecendo, não conhecendo melhor nossas fragilidades, não conhecendo melhor nossas virtudes, nossas capacidades. Eu diria, a psicanálise é uma provocação, a psicanálise é um exercício, a psicanálise é uma lente de leitura da realidade que beneficia o nosso autoconhecimento. Eu não posso ser um desconhecido de mim mesmo na relação comigo mesmo, na relação com outras pessoas, na relação com o meu entorno, com o mundo sociopolítico, sociocultural, socio-religioso. Importante que eu saiba quem sou eu, no que tenho de virtude e no que tenho de fraqueza. Nas minhas relações, minhas fragilidades e minhas virtudes revelam quem eu sou. Experimentar a psicanálise é justamente experimentar os limites falsos e verdadeiros das minhas relações com o mundo, com o ecossistema. Pense nisso. Autoconhecimento, todos aqui, da nossa turma, da nossa comunidade de aprendizagem, todos estamos caminhando em direção ao autoconhecimento. Todos caminhamos em direção ao autoconhecimento. Não importa a idade, de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Enquanto nós respirarmos, nós estamos nos aproximando de nós mesmos. Lembre-se, aqui cai muito bem aquela expressão lacaniana de Lacan: não posso passar a vida toda aumentando aquele famoso intervalo. Nem sou o que gostaria e nem sou o que os outros gostariam que eu fosse. Existe um intervalo, eu preciso trabalhar esse intervalo cada vez mais próximo de mim mesmo. Mais autenticidade, mais honestidade, viver cada vez mais em função dos meus interesses, viver cada vez mais em direção aos meus projetos, aos meus sonhos. Lembre-se, Freud, trabalhar os princípios do prazer, trabalhar os princípios da realidade, trabalhar os princípios de códigos morais e sociais, sempre em benefício de viver uma vida de maneira intensa. Então, a psicanálise permite me dar conta dos limites falsos dados na origem pela minha família, dos limites falsos dados pela sociedade, cidade, país onde moro, dos limites falsos dados por minhas crenças, dos limites falsos dados pela cultura que eu respiro. Preciso me dar conta onde estão os limites falsos para superá-los e onde estão os limites verdadeiros para
me alimentar deles. Veja como é fabulosa a psicanálise nessa perspectiva. Autoconhecimento. O autoconhecimento é uma bandeira sine qua non, necessária, que caminha conosco a vida toda. Eu preciso aprender a me aceitar dos meus limites físicos, nos meus limites espirituais, nos meus limites intelectuais. Preciso me aceitar com as minhas habilidades, preciso me aceitar com as minhas competências, preciso me aceitar com a minha beleza física, minha altura, meu peso, meus olhos, meu nariz, minha boca, meus dentes, minha orelha, meus braços, minhas pernas, meus cabelos, meus olhos, minhas sobrancelhas. Preciso me aceitar fisicamente. Quantas pessoas não levam um tempo significativo na vida para pacificar a relação dela com o próprio corpo? Altura, alto demais, baixo demais, magro demais, gordo demais, a minha cor da pele, a minha maneira de falar, de me expressar. Preciso, em primeiro momento, autoconhecimento, fazer uma amizade comigo mesmo. Em não fazendo essa amizade comigo mesmo, minhas relações com amigos, com esposo, esposa, companheiro, companheiras, com pessoas estranhas à minha convivência, relação com meus filhos, filhas, não será autêntica se eu não pacificar eu comigo mesmo. Autoconhecimento. Inclusive, numa das linhas de educação que eu defendi no começo do curso, dizendo: eu preciso descobrir como eu aprendo, porque eu preciso trabalhar habilidades que eu recebi. Todos temos habilidades, temos talentos, precisamos trabalhar os nossos talentos, as nossas habilidades. O conjunto de nossas habilidades nos leva a ser pessoas profissionais competentes. Competentes na profissão e competentes na humanidade. Competentes no exercício da profissão. Competentes na paternidade, competentes na maternidade, competentes na convivência comunitária, convivência fraterna, convivência em comunidade de igreja, de crenças religiosas, competente em empresas, competente na cidade em que moro. Autoconhecimento. Diria, só por essa razão vale a pena mergulhar na psicanálise. Só por essa bandeira valeria a pena se alimentar diariamente da psicanálise. A gente se torna mais leve, a gente se torna mais transparente. É como se nossa vista estivesse cansada, ou com miopia, ou com estigmatismo, ou com alguma dificuldade. A partir do momento que você acerta o grau suficiente para enxergar a realidade, nós nos damos conta de que existe uma vida, microvida, que não nos é dada, porque a nossa percepção não foi aguçada, a nossa percepção não foi trabalhada. Lembre-se sempre, benefícios da psicanálise, o primeiro deles, mais significativo, autoconhecimento. Eu tenho uma ideia de mim mesmo. As pessoas têm ideias diferentes de quem sou eu. Eu tenho uma ideia que eu desconheço de mim
e as pessoas têm uma ideia que elas desconhecem de mim. Quando nós conseguimos uma sincronicidade, uma convergência, uma harmonia dessas percepções, é sinal de que nós estamos num processo de maturidade. Na experiência minha, na experiência de vocês, ao longo da existência, vocês que aqui estão, atentos ao discurso, à preleção, à reflexão, à meditação desse vídeo aula de hoje. Se nós estamos aqui, porque nós temos algumas variáveis em comum. Nós temos alguns valores que caminham na mesma direção. E um deles é buscar um autoconhecimento. Autoconhecimento, um conhecimento melhor de quem nós somos e do que estamos a fazer no lugar onde nós habitamos. E é importante que nós façamos diferença. Não podemos ser alguém na multidão. Temos que ser na multidão alguém que faça diferença. Pense nisso. Motivação existencial, razões para se viver a vida de uma maneira intensa. Dentro da nossa caminhada, eu sempre tenho dito a vocês, facilidades e dificuldades são dadas a todos. Na balança da existência, quando se pesa a alegria e se pesa a tristeza, nos damos conta, o prato da felicidade, da alegria, é sempre maior que o prato da tristeza. Lembre-se desse pensamento oriental. O prato da tristeza é aquele prato que tempera a vida. O prato da tristeza, das frustrações, dos desencontros, é aquele prato que tempera, que dá sabor à vida. Portanto, em se encontrando numa situação de dificuldade, de enfrentamento de desafios com a impressão de uma onda muito grande, acautele-se, acalme-se, respire, não tome nenhuma decisão com os sentimentos aguçados, com os sentimentos alterados. Não se sabe, não sabemos até hoje, ninguém que tenha tomado uma decisão significativa, existencial, com a emoção muito aguçada, que tenha dado certo. Sempre deve haver um equilíbrio entre emoção e razão. Não só razão, não só emoção. No diálogo da emoção e da razão, nós encontramos o melhor caminho. Então, voltando aos benefícios da psicanálise. Razões que justificam o tempo que dedicamos à aprendizagem da psicanálise. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem sou eu? Por que as pessoas se aproximam de mim? Por que as pessoas prestigiam a minha presença, valorizam a minha presença? Porque eu devo ter algo de diferente. Porque eu tenho um grupo de amigos, porque eu pertenço a uma comunidade que se dá conta da minha diferença, que faz questão da minha presença, porque eu tenho uma singularidade, eu tenho uma subjetividade que enriquece a pluralidade. Pense nisso, autoconhecimento, um dos benefícios, o maior dos benefícios da psicanálise. Se você tiver 10, 15 razões, mas a primeira é essa bandeira. Eu procuro na psicanálise
melhor conhecimento de mim mesmo. Um grande benefício. Um segundo benefício que eu gostaria de resgatar, saúde mental. A gente se dá conta da saúde física quando algum membro, algum órgão nos chama a atenção. Pense bem, jovem, adolescente que nos acompanha aí, ensino médio, jovem universitário, jovem recém-casado, jovem solteiro, à procura de sonhos e projetos, casais, separados, não separados, divorciados, não divorciados, pessoas com segundo, terceiro, quarto, quinto casamentos. O que nós procuramos na vida? Então, voltando, a gente se dá conta do nosso físico quando ele nos chama a atenção. É uma unha encravada, é uma pintinha no corpo, é um tornozelo que torceu, é uma raspagem na própria pele devido a uma bicicleta, a um esporte mais radical, a um rolimã no meu tempo, hoje é um skate, uma asa delta, um pulo de corda. A gente se dá conta do físico. Nosso exercício na psicanálise é a nossa saúde mental. E a gente se dá conta que nós administramos a nossa saúde mental, melhoria da saúde mental, quando, disse numa das primeiras aulas, quando nós estamos num estágio onde a emoção de outras pessoas não contamina a nossa emoção. Existe uma tipologia de pessoas, umas mais para a razão, outras mais para a emoção. Mas eu devo trabalhar o meu equilíbrio. Saúde mental. O outro, próximo ou distante, conhecido ou desconhecido, não pode alterar a minha emoção, não pode alterar a minha frequência. Quantas vezes eu antecipo a minha emoção, quantas vezes eu vivencio uma realidade que está ainda por vir, porque sou uma pessoa ansiosa, porque sou uma pessoa preocupada, porque não trabalhei a minha saúde mental. Trabalhar é fortalecer a saúde mental. Quem experimenta a psicanálise consegue trabalhar, melhorar, qualificar a saúde mental. O que nos movimenta no nosso dia a dia é a nossa mente. Mentalizar, mentalize. Veja a natureza, a razão dos mantras. Eu sei da tradição da Igreja Católica que trabalha muito com jaculatórias, frases de manutenção do pensamento religioso, do pensamento positivo. Já disse a vocês, já dei um testemunho pessoal, como é importante acordar pela manhã de modo afirmativo, de modo positivado, como é importante deitar à noite recompondo as energias positivas e negativas. Não dormir com a sensação de uma energia negativa. Dizia isso em relação até à educação dos filhos. Ainda que você, durante o dia, faça correções um pouco penosas aos filhos, gerando neles uma emoção de tristeza, de desencontro, não os deixe dormir amargurados. Não os deixe dormir amargurado. Volte a eles e
positive. Transforme a sensação negativa em afirmativa. A correção, ela não acontece pelo medo, pela tristeza, pela ameaça. A correção acontece pelo coração. O coração também sabe dar limites verdadeiros. Saúde mental. Se o primeiro é autoconhecimento, benefício da psicanálise, o segundo é saúde mental. No mundo que nós estamos vivendo, onde não temos mais paradigmas de autoridade, referências de autoridade, valores absolutos, cada vez mais caminhamos para uma relação que nos mostra um horizonte muitas vezes sem perspectiva. Precisamos de raízes. As raízes acontecem desde o lar que nós formamos e nós montamos. As raízes acontecem desde o lugar em que nós habitamos. Raízes, elas não acontecem na experiência da solidão. As raízes acontecem na experiência do coletivo, da comunidade. Sensação de pertencimento cada vez mais a grupos menores. Vejam a sensação de pertencimento a uma nação, a um país, como cada vez mais, numa experiência planetária, as fronteiras são quebradas, são rompidas. Então, saúde mental. Veja você em que nível, que graduação se encontra a sua saúde mental. Benefícios da psicanálise. Que mais? Onde mais? A psicanálise nos ajuda a trabalhar conflitos internos. Resolução de conflitos internos. Nosso grupo é enorme. Quantos aqui não carregam conflitos internos? Conflitos de valores, conflitos de valores sociais, valores religiosos, valores morais, valores culturais. Quantos não carregam conflitos internos, conflitos de família, conflitos de educação? Identificar os conflitos que nós carregamos e hierarquizar, colocar em ordem de importância do maior para o menor, é uma forma de buscar uma qualificação para a saúde mental. Conflitos internos, todos nós temos. Não se trata de privilégio de um ou privilégio de outro. Conflitos internos, todos temos. Dúvidas morais, dúvidas religiosas, dúvidas sociais, dúvidas jurídicas, dúvidas administrativas, dúvidas do nosso trabalho, em nosso trabalho. A psicanálise ajuda, beneficia na resolução de conflitos internos. Observe você, na sua autoanálise ou na análise pessoal, quais são os conflitos que você carrega. Conflitos da infância, da educação do pai e da mãe na origem, conflitos na adolescência, conflitos da vida adulta, experiências no campo da sexualidade favoráveis ou desfavoráveis, experiências laboriosas, experiência de empresas, experiências em trabalho, experiência de família, experiência de relacionamentos. Tem gente que não consegue acertar o relacionamento. Alguma coisa está errada. Pense nisso.
A psicanálise ajuda nos conflitos internos. Aqueles que aqui se encontram em busca de conhecimento, observem. Aqueles que aqui se encontram em busca de profissionalização, observem. Um outro benefício da psicanálise, melhora das relações. Melhora das relações. Já usei essa expressão com vocês dizendo, nós temos a escolha de 2 movimentos na vida. Ou escolhemos pelo movimento centrípeto, como filosofia de vida. Movimento centrípeto é fazer com que o mundo gire em nossa volta. Eu sou o centro. O mundo é o que acontece em torno de mim. Existem pessoas assim? Existe. Movimento centrípeto. Outro movimento, centrífugo. Eu giro acompanhando o mundo. O mundo se movimenta e eu me movimento com o mundo. É um movimento pedagógico, é um movimento mais saudável. Analise-se para que possamos compreender as nossas relações conosco e com o mundo. Nós temos que nos dar conta das nossas escolhas, da nossa logística das relações. Nesses últimos tempos, tenho feito uma experiência muito curiosa. Quando se anda, quando se caminha em parques, você se dá conta que as pessoas, ao passarem por você, abaixam a cabeça. Que mecanismo de defesa é esse? De não olhar nos olhos. Relações, compreensão das relações. Algo está a acontecer. Mecanismo de defesa. Eu não olho para o outro. Quando eu estou diante do outro, eu abaixo os olhos, abaixo a cabeça. Onde estamos? Busca de segurança física? Busca de segurança psicológica? Nós não podemos viver numa bolha. Medo do desconhecido? Medo do bom dia, medo do boa tarde, medo do boa noite, medo da prosa, medo da comunicação? Onde queremos chegar com a nossa humanidade, com a nossa humanização? Melhorar as relações, desde dentro, desde mim mesmo. Eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, eu preciso me aceitar no que tenho de bom, no que tenho de ruim. Em me aceitando, eu vou admitir, existe uma diversidade fora de mim, eu preciso aprender a saboreá-la, a degustá-la. Não só me isolando. O isolamento, ele é sadio. O isolamento é um momento de contemplação, é um momento de introspecção, é um momento de olhar para dentro, olhar para fora, é um momento de se dar conta de que nós fazemos parte do ecossistema. Nós somos um grão de areia nesse universo. Nós somos um grão de areia no tempo que nós estamos vivendo. Daí a nossa humildade, daí o nosso reconhecimento pela diversidade. Outro benefício da psicanálise, saindo da compreensão das relações, o crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Nós temos, falando em psicologia do desenvolvimento, ou das fases, segundo Freud, mas da psicologia do desenvolvimento, nós temos fases em termos do comportamento humano, do desenvolvimento humano. E é preciso que a gente se dê conta do nosso crescimento pessoal. Como eu meço, como eu me dou conta do meu crescimento pessoal. Como diz
popularmente o provérbio, é mais fácil com uma gota de mel você aglutinar uma multidão, simbolicamente, de abelhas, do que com um barril de um produto diferente, que não atraia, que não dá liga, que não tenha sabor. Pense nisso. Crescimento pessoal. Eu tenho que me dar conta que eu estou num processo de maturidade, de crescimento. Pensamento de criança na fase certa, pensamento de adolescente na fase certa, pensamento de adulto na vida adulta. Quantos adultos que têm comportamentos, aí o velho Freud, que nos remetem às fases do desenvolvimento freudiano. Tem comportamentos ou atitudes e reações da infância. Fazer birra. Pense nisso. Então, crescimento pessoal, um crescimento de maturidade. Outro benefício, quem experimenta a psicanálise aprende a trabalhar com mais flexibilidade o estresse. Infelizmente, a nossa vida do dia a dia, corrida, agitada, a nossa sobrevivência pede um preço muito alto. Como diz uma amiga minha em São Paulo, gente, não posso brigar no meu trabalho, sempre tenho que lembrar que existem boletos esperando na fila, o dia e a hora certa para me cobrar. Então, trabalhar o estresse, saber pausar a vida. Quem experimenta a psicanálise se dá conta que precisa ter uma vida dentro de um ritmo. A pausa faz parte da nossa vida. Como é sábia a linguagem religiosa quando diz da criação do universo. Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa, pausa. Como é importante para aprender a trabalhar o estresse, pausar durante o dia, pausar fim de semana. A psicanálise permite trabalhar com maestria, com mais recursos, o estresse. Outro benefício, a psicanálise, ela permite instrumentais para que a gente tenha insights culturais e sociais. O que seria insights sociais e culturais? A capacidade que nós temos de observar o inconsciente coletivo, como funciona. Recentemente soube que no Rio de Janeiro, um grupo de pessoas, provavelmente do bem, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Onde vamos parar? Se cada grupo se organizar dessa forma, insights culturais e sociais, como funciona o inconsciente coletivo. Algo está errado, um grupo fazendo justiça com as próprias mãos. Pense no inconsciente coletivo. A psicanálise, ela permite aguçar a nossa sensibilidade para compreender. Assim como eu procuro um autoconhecimento via psicanálise, eu posso ter um conhecimento do coletivo. Quanto mais me aproximar da compreensão do inconsciente coletivo, tanto mais poderei agregar valores
na procura dos melhores caminhos. Outro benefício da psicanálise, nós podemos chamar de tratamento dos transtornos psicossomáticos. Quem não tem uma facilidade ao experimentar um desafio, um problema terrível? Ou porque antecipou o problema, ou porque está a vivenciar o problema terrível. E na experiência da dificuldade, do desafio, aquela pessoa somatiza. Aquilo que estava fora vem para dentro, com reflexo no meu físico. Eu passo a ter alergia, eu passo a tossir mais, o meu coração palpita de uma forma descontrolada, eu experimento um mal-estar psicológico que leva ao meu físico e traz com ele uma sensação de depressão, de desânimo, de entrega. A psicanálise ajuda a trabalhar transtornos psicossomáticos. Quantos não somatizam, têm a facilidade de somatizar? Eu experimento um problema na minha empresa e à noite eu não durmo. Eu experimento um problema na empresa e em casa eu brigo com a minha esposa e com os meus filhos. Isso é somatizar. Então, transtornos psicossomáticos. Quantos carregamos? Quantos alimentamos? Eu experimento uma dificuldade enorme, em casa eu brigo com meu pet, grito com meu pet, grito com meu vizinho, no trânsito, eu me irrito com aqueles que de repente erram a própria conduta. Todos podemos errar. Avançando, benefícios da psicanálise. A psicanálise, fechando, eu vou fechar esse bloco, nos ajuda muito na nossa criatividade. Quantas conexões eu tenho dito a vocês, conectar os pontos, insights durante o dia, insights noturnos. Por quê? Porque a psicanálise nos deixa mais livres, mais próximos de nós mesmos. A psicanálise nos dá sincronicidade, a psicanálise nos dá harmonia, a psicanálise nos dá integralidade. A psicanálise nos dá uma visão holística da realidade. Vocês vejam que nós abordamos o nosso curso a partir de uma perspectiva holística. Não vamos apresentar um curso de psicanálise parte por parte, por parte, por parte, e no final você soma todas as partes, aí você tem uma ideia do que é a psicanálise. Pense nisso, uma visão de conjunto, uma visão do sistema, como funciona o sistema. Benefício da psicanálise. A psicanálise ajuda em nossa criatividade. Criatividade. Observe ao final de um dia a quantas você trabalhou a sua criatividade, a quantas você se deu conta e percebeu intuições criativas, percepções criativas, soluções criativas, saídas criativas, novos valores criativos. A psicanálise nos permite isso. E vamos parar por aqui pelo nosso tempo, 45 minutos de provocação dos benefícios da psicanálise. Vou abrir na sequência uma outra aula
e ela terá uma natureza menos explicativa, mais de meditação. Vou apresentar a vocês as provocações e faremos uma espécie de um salmo psicanalítico, uma récita, uma oração psicanalítica em cima dos benefícios da psicanálise. E um último elemento que eu gostaria de lembrar é que a psicanálise, no fundo, ela nos ajuda a sermos mais autênticos. A autenticidade é mercadoria que falta nos dias de hoje. A autenticidade é mercadoria rara, de grande valia. A autenticidade é de grande valor. É aquilo que nós chamamos assim, a autenticidade é a radiografia do nosso caráter. Já dizia a vocês no começo do nosso curso, num texto que eu escrevi, quando olho sou visto, deve aparecer essa expressão, o caráter de cada um, o caráter de uma pessoa, determina a sua missão. O caráter de uma pessoa determina o seu propósito. O caráter de uma pessoa determina o seu sentido de vida. Quando podemos aprimorar o nosso caráter com a ajuda da psicanálise, o nosso caráter agradece. Quando podemos, ou quando pudermos, agregar valores ao nosso caráter pela psicanálise, nós nos tornaremos diferentes. Como dizem os pedagogos, pensar a nossa prática todos os dias é a melhor maneira para pensar certos. Pensar a nossa prática. Na verdade, pensar a prática é pensar os nossos movimentos no dia a dia. Pensar a prática, pensar as nossas relações no dia a dia. Pensar a prática, pensar as nossas conexões no dia a dia. Pensar a nossa comunicação. Pensar nas relações com as pessoas no dia a dia. Pensar a prática, melhor maneira de pensar certo. Vamos parar por aqui. Voltamos então ao sentido primeiro da conversa de hoje. Vou abrir na sequência um outro encontro, uma outra aula, para apresentar a vocês uma reflexão numa perspectiva de meditar a prática psicanalítica. Terminando como começamos, só se vê bem com o coração, não com a razão. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Nós temos um corpo, nós nos comunicamos com esse corpo. Quando nós experimentamos o próximo mais próximo, aquele que está do nosso lado, que é o esposo, a esposa, o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o pai, a mãe, o amigo, a amiga, o estranho, o desconhecido, quando nós experimentamos o outro, a nossa relação não pode ser aquela relação
apenas biológica, que ela se dá pelo que o corpo nos apresenta. Nossa relação, ela deve ir para além daquilo que nos é dado aos olhares. Por isso não é o corpo físico que dá sentido às relações, que dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o que está para além do corpo. Uma dimensão metafísica, uma dimensão de espiritualidade, uma dimensão de essência. Pense nisso. Por ora, paramos por aqui. Lembre-se de Garcia Marques. O pensamento, a vida, não é o que nós vivemos no dia a dia. Também é, mas não somente. A vida não é somente o que nós vivemos no dia a dia. A vida é essa história bonita que nós temos para lembrar. A vida é essa história bonita que nós temos para contar. Agora, não se trata de contar apenas os acertos. É bonito quando a gente conta os desencontros. É bonito quando a gente conta os desencontros, os ruídos, as experiências mais difíceis, porque por meio delas, nós aprendemos a ser melhores. Como dizia do pensamento oriental, as provocações, as limitações, as dificuldades, elas temperam a vida. O tempero da vida acontece nas provações. Em cada provação, o tempero que vai dar sentido à vida, que segue. Pense nisso.